Olá, turma. Olá, professor. Bom dia. Bom, a nossa equipe ficou responsável de falar sobre a análise de muitos critérios dentro de uma obra. A equipe é composta por mim, Everton, pela Alice e pelo Christian. A análise multicritério é uma ferramenta bastante eficiente e cada vez mais utilizada dentro da construção civil e de empresas de outras áreas também. Ela consiste em um conjunto de técnicas, juntamente com auxílio matemático, que visam auxiliar a gestores de empresa ou engenheiros, como é o nosso caso, a tomada de decisões sobre um problema complexo. Esse processo de tomada de decisões geralmente é bastante controverso, pois há diferentes alternativas e, na maioria das vezes, essas alternativas são conflitantes entre si. E o agente de decisão não pode somente escolher entre elas sem antes fazer um estudo e uma análise sobre diferentes pontos de vista. Dentro da construção civil, a abordagem multicritérios auxilia, por exemplo, a definir quais atividades de um projeto de uma empresa devem ser priorizadas. Na análise multicritério, é definido também critérios que serão relevantes e que precisam ser considerados simultaneamente para que essa decisão seja fundamentada e nesses aspectos e que viabilizem uma tomada de decisão mais eficaz. Como, por exemplo, um projeto de obra, ele não pode ser só visto somente levando em consideração o critério econômico ou o critério ambiental, pois ele vai deixar de atender outros critérios se ele for levado somente em consideração um e não vai ser a melhor decisão mediante esse projeto. Dentro desses critérios, geralmente ocorre um trade-off, onde a desvantagem em algum critério pode ser compensada pela vantagem em outro. Dentro da abordagem de multicritérios, há diversos métodos e técnicas analíticas para a aplicação dele, todos sempre visando a melhor tomada de decisão mediante uma problemática. A nossa equipe resolveu falar sobre o método AHP, que é o processo de hierarquia analítica, que, resumidamente, consiste em dividir o problema em níveis hierárquicos de modo a facilitar sua análise e compreensão. Vou falar um pouco sobre o método que vamos usar no nosso trabalho, que é o processo de análise hierárquica, o AHP. Eu separei 3 pontos para falar um pouco sobre. Esse método ele é bastante conhecido e estudado. Foi criado em 1977 por Thomas. Ele consiste em uma sistemática de apoio à tomada de decisão envolvendo múltiplos critérios. Tem como objetivo dividir o problema em níveis hierárquicos de modo a facilitar sua análise e compreensão. Um segundo ponto para explicar um pouco é como é feita a sua análise. A sua análise é baseada na construção de uma hierarquia entre os critérios, subcritérios e alternativas, elegendo uma alternativa por comparações paritárias, isto é, comparando-se 2 a 2. Em outras palavras, o processo de análise hierárquica se baseia em comparações entre cada alternativa e cada uma das demais, utilizando uma escala de medidas capaz de refletir o grau de preferência do decisor por uma das alternativas. Assim, são realizadas comparações e depois cada critério. E por fim, os resultados são agregados para obter uma única ordenação das alternativas. E por fim, um último ponto para explicar um pouco sobre esse método são as etapas que deve se seguir para realizar a análise multicritério.
A estrutura de aplicação do método AHP segue as seguintes etapas: definir o objetivo a ser alcançado, definir as alternativas, definir uma hierarquia de critérios mais facilmente analisáveis e comparáveis, avaliar as alternativas 2 a 2 em relação aos critérios e determinar a avaliação global de cada alternativa. Isso foi uma das etapas que o autor Costa definiu. E, por fim, no slide a seguir, vamos mostrar uma estrutura desse método para entender e explicar melhor essa análise multicritério. Agora eu vou mostrar um modelo de estrutura hierárquica que o nosso método utiliza. Como já havia explicado nos slides anteriores, e expliquei que o processo de análise hierárquica ele estabelece hierarquia para os critérios e alternativas, como vemos aí nos slides. Assim, ele categoriza uma relação de prioridade e relevância, como vemos. Primeiro temos as metas, depois temos os critérios e, por fim, lá no final, temos as alternativas. Essas alternativas são uma combinação de todos os critérios. Assim definidas, elas dão um caminho para se chegar à meta. Assim, o HP ele decompõe um problema, que mostra uma estrutura hierárquica descendente que se assemelha muito a uma árvore genealógica. Nos slides a seguir, meu colega Christian, ele irá mostrar um modelo de uma estrutura hierárquica parecida com esta, aplicada ao nosso trabalho. Para finalizar a minha explicação sobre o método que será utilizado no nosso trabalho, que é o processo de análise hierárquica, vou falar sobre as vantagens e desvantagens de utilizar esse método. Como qualquer outro método, o processo de análise hierárquica possui suas vantagens e desvantagens. As vantagens de utilizar esse método, segundo o criador, que é o Thomas, o AHP pode lidar com aspectos qualitativos e quantitativos de um problema de decisão. E outra vantagem é que, como os valores dos julgamentos das comparações paritárias são baseados em experiências, intuição e dados físicos. No entanto, as desvantagens desse método é a sua aplicação inadequada, isto é, em ambientes desfavoráveis, onde a aplicação é percebida como simplificação excessiva ou como desperdício de tempo. E outra desvantagem é o uso de razão para todas as ponderações, implicando a ocorrência do zero absoluto. E outra é a reversão da ordem. Assim, fazendo a pessoa com quem trabalha com esse método analisar bem os critérios para que auxilie num processo de análise hierárquica a dar resultados coerentes e eficientes no processo de tomada de decisão. Perguntas para solução de análise multicritério na Avenida Coronel Teixeira. Primeiramente, essas perguntas são essenciais para que haja simulação para melhor organizar a Avenida Coronel Teixeira. Elas devem ser solucionadas pelas equipes 2 e 4 e apresentadas para a equipe 7, para simulação em simulador de tráfego urbano. A primeira pergunta é: qual a melhor distribuição de faixas para os carros? Essa pergunta é pertinente, pois a solução que vai ser encontrada pode resultar na mudança de caráter atual da avenida. Qual o número de carros no horário de pico? Será que tem engarrafamento ou não nesse horário? Qual o custo de obra pela escolha da alternativa sistemática? Irá ser adotado algum sistema de tráfego urbano que melhore a locomoção dos veículos? Como será feita a distribuição de semáforos? Em qual parte da avenida vai ser feito isso? Ou vai deixar como está?
terá faixas para ciclistas? Onde estará a faixa para pedestres? Permanece como está ou não? São essas perguntas pelo qual a equipe 7 quer saber. Fazendo uma breve repetição, há de se saber a importância das perguntas para fazer a simulação. Sendo nesse sentido, cabe ressaltar que as equipes 2 e 4 têm o prazo de uma semana a partir de hoje para responder essas perguntas, para que se atinja a meta. Depois das respostas, a equipe 7 irá contrastar o que cada equipe enviou. O uso do HP para análise multicritério na Avenida Coronel Teixeira. Uma meta foi estabelecida, que é fazer uma avenida mais organizada. Foi estabelecido 4 critérios, sendo segurança, desempenho, custo e estabilidade. Esses critérios devem ser atendidos de modo que a meta seja cumprida. A segurança se resume na harmonia entre carros, ciclistas e pedestres. O desempenho da avenida é o melhor direcionamento para cada veículo. O custo é o quanto vai ser investido na mudança da Avenida Coronel Teixeira. A estabilidade é um número apropriado de carros para a avenida. Por último, temos as alternativas para esses critérios, que são road diet, semáforo, barra faixas em local estratégico e obras. O road diet é uma alternativa para que haja melhor locomoção de carros, estabelecendo a melhor distribuição de faixas para esses mesmos carros. Outra alternativa é estabelecer semáforos e faixas em locais estratégicos para melhor atender aos pedestres. Obras, uma alternativa de mudança de configuração atual, sendo melhor ou não para atingir a meta, que é fazer uma avenida mais organizada. Referências bibliográficas. O trabalho tem embasamento em uma revista científica chamada Produção Online, elaborada pelos alunos Daniel de Freitas e Emerson Santos, respectivamente da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal de São Paulo. Há também um livro essencial, Bana e Costa, Introdução Geral e Abordagem Multicritério de Apoio à Tomada de Decisão.